Alunos de uma escola de pessoas com deficiência visual de Brasília visitaram hoje o Supremo Tribunal Federal. Os estudantes conheceram e avaliaram como está o trabalho de adaptação feito nos materiais disponibilizados ao público na Biblioteca do Supremo. O objetivo da visita foi promover a acessibilidade dos alunos com deficiência visual às instalações do Supremo Tribunal Federal. Eles aproveitaram para avaliar como está a adaptação feita pelo Supremo para receber os deficientes visuais. Testaram computadores que fazem a leitura das folhas dos livros. Estagiário, objetivando a verificação, ele pretende registro no caso da comprovação das anotações do estágio. E telas de alta resolução para quem tem baixa visão. Quanto mais você diminui a barreira da pessoa com deficiência, você diminui aquela deficiência. O SARA-C mesmo eu não conhecia e ele é muito importante para a pessoa com deficiência visual para ler os livros que só está em tinta, né? E para nós com deficiência visual é muito importante ter esse acesso. Ao todo, 11 estudantes cegos ou com baixa visão avaliaram o sistema, que a partir de agora estará disponível a qualquer pessoa com deficiência visual. Esses 4 computadores é que tem o software e, no caso, o SARA-C, que para que eles possam usar e que possam usar sozinhos, né? Que as pessoas tenham a liberdade de uso sem precisar depender de outras pessoas. E depois dessa visita, agora vocês vão ouvir o que eles têm a dizer, é isso? Sim, já estamos ouvindo, né? Já estamos fazendo anotações, né? Coisas simples, por exemplo, a fonte utilizada. A gente descobriu aqui que a fonte Verdana é melhor para eles, porque outras fontes têm, para quem tem baixa visibilidade, né? Outras fontes, as letras são parecidas. Né? Então são coisas simples que a gente pode adequar para melhor atender o usuário. Promover a acessibilidade é dever de órgãos integrantes do poder público, conforme determina o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O artigo 42 da Lei 13.146 de 2015 determina que devem ser adotadas soluções destinadas à eliminação, redução ou superação de barreiras para a promoção de acesso ao patrimônio cultural, observadas as normas de acessibilidade. Esta é apenas uma das adaptações para receber pessoas com deficiência na Biblioteca do Supremo. Além dos computadores, mesas adaptadas para cadeirantes também já foram instaladas. E os prédios possuem piso tátil e elevadores para pessoas com dificuldade de locomoção. Bom, e para falar sobre os direitos das pessoas com deficiência, está aqui o advogado Francion Santos. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. Boa tarde aos telespectadores. Bom, antes de especificamente a gente entrar no assunto de acessibilidade, né, de acordo com a lei, quem é que pode ser considerado uma pessoa com deficiência? Podemos considerar pessoas com deficiência todas aquelas que têm uma limitação de natureza física, mental, sensorial, visual, né, que acabam incapacitando para o exercício, digamos, normal, um exercício comum, né, da atividade laboral, da atividade cotidiana, né, em detrimento às outras pessoas. Então, se ela não está em condição de exercer as atividades, como toda e qualquer uma outra pessoa, em razão dessas limitações, né, nós consideramos pessoas com deficiência. Pessoas com doenças degenerativas ou debilitadoras podem entrar aí nessa categoria? Ah, excelente pergunta. Às vezes as pessoas pensam que a pessoa nasce deficiente. Não, a deficiência ela pode ocorrer ao longo da sua vida. Então, se ela adquirir uma doença degenerativa, uma doença grave, né, que venha a causar uma incapacidade, seja ela total ou parcial, ela pode sim ser inserida e considerada pessoa com deficiência. Quais são os itens definidos em lei da Lei de Acessibilidade, né? O que os órgãos públicos ou os prédios têm que ter com acessibilidade ou a cidade ser acessível para as pessoas? Né? Nós temos 2 legislações, uma em âmbito federal e as legislações estaduais, né? Então, aqui no âmbito do Distrito Federal, nós também temos uma que vem trazer requisitos mínimos de acessibilidade para as pessoas com deficiência. Né? E aí, tanto dentro dos respectivos órgãos públicos ou dos prédios, como na rua. As calçadas precisam ser rebaixadas, precisam ter rampas de acessibilidade, né? E aí nós estamos falando das pessoas com limitações físicas, né? As pessoas com deficiência visual, elas precisam ter dispositivos sonoros nos semáforos de trânsito para poder indicar também, temporizador, o momento certo de elas poderem atravessar as ruas, né? Também placas com braille em pontos turísticos, dentro dos prédios públicos também, nos elevadores, um elevador
com um dispositivo sonoro informando qual andar, né, para evitar acidentes e também para tornar a acessibilidade, né, o convívio diário, né, um pouco mais fácil. A gente não precisa, isso daí é extremamente importante, olhar para a pessoa com deficiência e ter pena da pessoa com deficiência, né? Isso é extremamente errado. A legislação inclusiva vem justamente trazer a pessoa com deficiência para que ela tenha uma vida absolutamente normal, né? E que as pessoas possam considerá-las no dia a dia como pessoas normais, né? Apesar de terem limitações físicas, psicológicas e visuais. Como é que está hoje em dia e como que é feito para se adaptar a cidade e esses órgãos públicos e mesmo os estabelecimentos comerciais e particulares à acessibilidade? Porque eu imagino que as obras novas já são construídas pensando nessa acessibilidade, mas nós temos cidades muito antigas, com calçamento antigo. Esses locais também têm que ser adaptados de forma paulatina para dar acesso a todo mundo? Sim, a legislação, nós temos até inclusive um decreto federal de janeiro deste ano, que vem falar sobre acessibilidade. Os prédios antigos precisam ser adaptados para que as pessoas com deficiência tenham acesso ao seu interior, enfim, possam se deslocar com facilidade. E as novas obras já precisam ser adaptadas. Então, ao se construir, o alvará só é liberado após uma fiscalização, uma inspeção por parte do poder público, após inspecionado, verificando os elementos mínimos de acessibilidade presentes, constantes já do plano de engenharia, de toda a planta da obra, aí sim é liberado para o funcionamento, porque hoje é direito, então eu não posso mais construir principalmente prédios públicos ou abertos ao público, né, mesmo que seja de natureza particular, sem condições de acessibilidade para todas as pessoas com deficiência. Às vezes a gente pensa que é só a pessoa com deficiência física. Exato. A pessoa com deficiência visual, sensorial também tem direito à acessibilidade. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e continuamos a conversa com o advogado Francion Santos, que hoje conversa com a gente sobre os direitos das pessoas com deficiência. Doutor, as pessoas com deficiência têm que ter necessariamente prioridade no atendimento em qualquer lugar? Há alguma exceção? Não há exceção, né? Às vezes as pessoas até, digamos assim, se aborrecem com determinadas situações. Porque tem prioridade na fila, no aeroporto. É direito, sem exceção. Atendimento prioritário nas filas de bancos, atendimento prioritário na demanda processual. Se ajuizou uma determinada ação, o tramitar daquela ação tem um trâmite prioritário. Então, a prioridade é em todos os locais, para todas as situações, né? Onde a pessoa reclama se isso não for respeitado? Nós temos a Defensoria Pública, a possibilidade, sim, de buscar a tutela dos direitos das pessoas com deficiência, principalmente direitos sociais, né, de prestação obrigatória por parte do Estado, direito à educação, direito à saúde, tratamento prioritário também no tocante à saúde, pode ser demandado junto à Defensoria Pública, e nós temos a Promotoria de Direitos Humanos no Ministério Público Federal, e aí em âmbito estadual também nós temos. Então, a possibilidade também de se recorrer ao Ministério Público, tanto em âmbito estadual como em âmbito federal, na busca da tutela dos direitos afetos às pessoas com deficiência. Bom, o senhor já falou um pouco sobre isso no bloco anterior, sobre essa adaptação dos prédios públicos, mas em janeiro desse ano passou a vigorar um decreto, né, para adaptação dos prédios públicos. O que inclui essa adaptação? Como deve ser feito? Tem algum tipo de prazo? Não tem um prazo estabelecido, porque, a priori, aqueles que já estão construídos e que não obedeceram à legislação, até porque, para uma situação lógica, a legislação ainda não existia, precisam ser adaptados, e aí o decreto não estabeleceu. Então, entende-se que de imediato. Agora, os prédios que estão sendo construídos já precisam estar devidamente adaptados, né? E o interessante do decreto é que ele estende a situação não apenas para os prédios públicos, mas toda a situação que envolve a prestação de serviços públicos. Hoje, os ônibus precisam ter uma rampa de acesso, né? O motorista, o cobrador do ônibus precisa descer para ajudar a pessoa com deficiência no acesso ao transporte. Enfim, a legislação veio de forma inclusiva e bem salutar. Qual a punição para quem não cumpre a legislação?
importantíssimo. Nós temos a punição tanto em âmbito administrativo, dependendo da situação, uma pessoa jurídica pode ser multada se desrespeitar, por exemplo, uma condição de prioridade, de atendimento prioritário na fila, possibilidade de uma empresa, de um banco sofrer uma sanção pecuniária. E também nós temos a possibilidade de termos sanções até mesmo em âmbito penal. Dependendo se for um servidor público que deveria fazer algo e não fez e trouxe um prejuízo grave a uma pessoa com deficiência, poderá responder, por exemplo, por prevaricação ou também responder, também em âmbito administrativo, por improbidade administrativa. E aí os órgãos de fiscalização, Ministério Público, até mesmo a Corregedoria, afeta os poderes executivos dos respectivos órgãos, podem fiscalizar. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com o Francion Santos, que conversou com a gente a respeito dos direitos das pessoas com deficiência, principalmente em relação à acessibilidade. Obrigada. Até uma próxima. Obrigado, Érica. Até a próxima.